Vamos lá, ó. Retomando nossas atividades. Nosso segundo desafio é fazer a segunda questão, também utilizando a função se simples. E essa questão, assim como já disse, simples, ela é bem simples de resolver. Observem aqui na lateral, ó, que eu coloco algumas dicas. A dica que eu estou dando agora aqui, ó, é a dica de como calcular a porcentagem, certo? Então eu estou dizendo aqui basicamente que para calcular a porcentagem é só eu escolher duas células e multiplicar lá colocando o porcento, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui um 10 e aqui um 20, esquece isso aí, que isso aqui é um exemplo que eu estou dando, isso aqui não é resolução não, viu? Aí o que é que eu ia fazer? Eu ia multiplicar isso vezes isso e colocaria 1% no final, ó. Que seria de 20% de 10, 2. Se fosse aqui um 20, 20% de 20 seria 4. 10% de 20 vai ser 2. Então, basicamente era isso. Só que não é obrigatório eu utilizar uma célula aqui por cento. Eu posso utilizar também, ó, um número direto aqui, ó. Na minha fórmula eu coloquei uma célula vezes outra célula por cento. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó, ao invés de calcular colocando na célula, eu poderia colocar fora, colocar aqui, se eu estou calculando 10%, eu poderia colocar aqui, ó, 10%. Que mesmo eu apagando aqui, ó, continuaria a mesma coisa, porque eu já tenho já o meu 10% na fórmula. Eu vou explicar essa questão, porque eu cobrei dessa forma, tá certo? Mas vocês vão ver mais à frente que é mais interessante utilizar daquele jeitinho que eu fiz, utilizando a célula. Mas eu vou explicar porque tem uma coisinha mais complexa que vocês vão ter que entender, tá certo? Mas nessa questão, nessa atividade 2, eu vou exigir de vocês que utilizem dessa forma, tá ok? Tem mais uma dicasinha aqui, né? Eu esquecendo aqui de dizer, ó. Eu, ao invés de colocar o porcento, eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar uma barra e botar dividido por 100. Vocês escolhem a melhor forma. Eu acho mais vantajoso eu colocar o porcento. Vai dar a mesma coisa, ó. E ainda tem outra forma ainda mais legal de fazer, né? Que era 10% é 0,1, 0,10. Opa, o erro foi porque eu coloquei o vírgula. A vírgula não existe no Excel, tá certo? O que separa as casas decimais é um ponto, certo? Então, ó, mesma coisa, 0,1, 0,1 a minha cachorra latindo, viu? Fazer silêncio, viu, Fê? Silêncio, tá atrapalhando. Então, ó, é 10%. 0,1 é 10%, certo? Então, vocês vão escolher a melhor forma de fazer. Prefiro utilizar o 10% dessa forma, ok? Então, vamos lá, vamos começar a resolver a questão. A questão é muito fácil. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver. E aí nós vamos ler o enunciado. O enunciado diz o seguinte, ó. O abono, ele vai ser o seguinte, ó. Se o salário bruto, se isso aqui, ó, salário bruto, você observa isso aqui, ó. Eu tenho umas descrições aqui, como código, nome. Código, nome, vai ser só referente a quem é o funcionário. Por exemplo, aqui o funcionário, ele pode ser o funcionário 345, ou aquele funcionário que foi contratado. Na hora que ele estava sendo contratado, ele tinha o 344 e ele agora é o 345. Pode ser isso. E o nome dele era André Cardoso. Isso aqui para mim não influencia muito. A questão está pedindo para me calcular com base no salário bruto dele, o salário que ele realmente recebe, certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Para me calcular o abono, que é nessa célula, eu vou precisar testar qual é o salário bruto dele, que é isso aqui, certo? Então eu vou começar, ó. Se está dizendo que é se o salário bruto, eu sei que eu vou utilizar a função se. Função se, aí agora eu testo, ó. Se esse saláriozinho dele aqui, ó, os 806, se ele é menor que 1.000. Porque ele diz aqui, ó, se for menor que 1.000, o abono é 200. Você sabe que o que vem depois do teste vem um ponto e vírgula e vem o valor que deve ser retornado se isso aqui realmente for menor que 1.000.
Se for realmente menor que 1.000, o que é que deve retornar? Vou dar aquele tempinho para você pensar, responder em voz alta, começar a rir e dizer assim, ó, rapaz, você é doido. Já disse já? Então você sabe que é para retornar, ó, 200, certo? Agora, se isso aqui não for menor que 1.000, né, que pode acontecer de não ser menor que 1.000, o que é que seria aqui que deveria aparecer depois desse ponto e vírgula? Se você for aqui olhar, ó, na questão, diz assim, ó, o abono é de 200 se for menor que 1.000. Se não for, é de 150. Então eu sei que se isso aqui, se esse teste, ele não encontrar algo verdadeiro, se ele não encontrar isso aqui sendo menor que 1.000, ele vai dizer, ele tem que dizer outra coisa. Aí o que acontece aqui, ó. Vocês viram que eu parei aqui a minha fórmula na metade. Ficou faltando esse pedacinho aqui, ó. Certo? Que é o pedacinho onde é o se não, ó. Se isso aqui não for menor que 1.000, ele tem que me retornar 150, certo? Observem outra coisa, ó. Eu coloco 2 pontos, mas às vezes ele coloca só uma vírgula. A maioria do o calc eu não sei ainda, mas o Excel também está colocando isso na nova versão. Então, tanto faz eu colocar essa vírgula ou ponto e vírgula, certo? Mas usem ponto e vírgula, que vai funcionar em todas os tipos de planilhas eletrônicas, como o LibreOffice Calc, o Microsoft Excel, Google Planilhas, e tem uma infinidade de programas que fazem o mesmo papel, tá ok? É só dar um Enter, ó, como é menor que 1.000, ele retornou o valor 200. No caso aqui de baixo, ó, isso aqui é maior que 1.000. Ó, o que, é que ele vai me retornar, ó? Porque, ó, com o mesmo teste, ele testou se era menor que 1.000. Era 2.500, 2.300. 2.300 é menor que 1.000? Não. Então ele pula isso e ele me mostra isso, ó, porque ele sabe que toda vida que não for isso, deve me mostrar isso. Pronto, resolvi a parte mais complexa da minha questão, que é usar a função se, certo? Aí ele fala também de eu ter que calcular o INSS. O INSS é o que eu vi de vocês aqui, ó. Eu vi que vocês se confundem na hora de utilizar o se e na hora de fazer o cálculo normal. Toda vida que tiver a hipótese de algo acontecer, que é se o salário bruto, se alguma coisa, se a nota do aluno, se, é porque vai usar a função se. Se ele não disser esse se, é porque não é para usar a função se. Então aqui, ó, na minha segunda cálculo que eu devo fazer, ele diz assim, ó, INSS, 8% do salário bruto. Então isso quer dizer, você não precisa entender de Excel, precisa só entender de matemática, que 8% do salário bruto é 8% de 806. Como é que eu descubro isso? Utilizando essa lógica. Que no caso, como eu estou utilizando o 8% e não tenho nenhuma célula para me comparar, eu vou colocar isso aqui, ó, igual isso vezes o quê? Fala aí em voz alta. Falou? Começou a rir e achar que tá doido? Eu também. Mas vamos lá. Voltando lá, né? Eu comecei a até imaginar a cara de vocês agora. Mas vamos lá. Eu coloco 8%. E isso vai me dar o resultado. Ó. 8% de 806 é R$64. Vou mostrar que eu fiz dessa forma, né, colocando o porcento. Mas eu posso fazer assim também, ó, dividido por 100. Deu o mesmo valor, 64,48. E se eu colocar 0,8, opa, errei. Se é 0,8, se é 8%, não é 0,8, é 0,08. Não é isso? 8 dividido por 100 dá 0,08, que dá o mesmo valor também, ó. A forma mais simples, para mim, até agora, é colocar o 8 e colocar o porcento. Nem mais fácil do que ficar fazendo cálculo na cabeça. Fiz, ó. Terminei, arrastei, resolvi meu problema. Nem precisou de si, não precisou de nada. Só fazer um cálculozinho matemático. Certo? Salário líquido. Vem para cá e lê, ó. O que é o salário líquido?
é o salário bruto, mais o abono, menos o INSS. O que é que isso quer dizer? Que é isso, mais isso, menos isso. Como é que eu faço isso na matemática? Eu coloco na matemática, né? Aqui é porque assim, o Excel, para ele entender que é um cálculo, que é uma fórmula, eu tenho que iniciar com o igual, né? O sinal de igualdade. Já na matemática, você coloca lá, ordena todos os elementos que você deveria somar, e no final você coloca o sinal de igualdade e dá o valor. Aí o que é que você fez? Você colocou o sinal de igualdade e vai indicando o que é que você quer fazer. Ó, é isso, né, que é D20, mais isso, que é o abono, menos o INSS. Pronto, resolvi meu problema. Ó. Preciso nem colocar entre parênteses, porque ó, adição e subtração, elas funcionam da mesma forma. Certo? Então não tem ordem de quem vai ser primeiro, quem vai ser depois. Certo? Então é só dar um enter. Já tenho 941. Venho aqui, ó, copio tudo. Terminei. Terceira parte do meu trabalho. A última é a soma do total de tudo. Então, é o total disso, do salário bruto, total do abono, total do INSS, total do valor do salário líquido. Então, vamos lá. Como vocês já viram nas nossas primeiras aulas, nas nossas primeiras atividades, o Google Planilhas é tão bom para vocês que ele consegue tentar, ou ele tenta deduzir, ou tenta pensar aqui o que é que vocês estão pensando, ele tenta adivinhar o pensamento de vocês. Olha o que ele faz, ó. Ele apareceu aqui, ó. Soma D20 com D24. Aí o cara vai analisar, ó. É a coluna D e é a célula 20, a primeira, né? A última, ó. D24. Então ele está me dando a fórmula correta. É só eu clicar aqui, ó. Já fiz o meu cálculo, certo? E se esse meu cálculo se repete para os demais, eu só arrasto. Terminei minha atividade e agora eu posso me preocupar com a minha terceira questão, que é um pouquinho mais complicada, e eu respondo no próximo vídeo. Ok? Tchau.